Elizabeth II foi a monarca que ficou mais tempo no trono britânico. Deixa um legado de 7 décadas no poder. Uma princesa que nunca se tornaria rainha. Sobrinha do rei Eduardo VIII, era esperado que Elizabeth fosse levar uma vida tranquila e em relativa privacidade. Um dia, tudo mudou, quando o tio decidiu abdicar para viver uma paixão e se casar com uma socialite americana divorciada. A decisão desencadeou uma enorme crise institucional na monarquia britânica e provocou uma reviravolta nos rumos da família real. Quem assumiu o trono foi o irmão do rei, o pai de Elizabeth, George VI. Logo cedo, a jovem princesa começou a seguir os caminhos do pai e se preparar para ser rainha. Ainda aos 18 anos, serviu no exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Fez treinamentos de mecânica e motorista de ambulâncias, jipes e caminhões. Foi a única mulher da família real a servir nas Forças Armadas. A função rendeu o apelido, na época, de Princesa Mecânica. Elizabeth se casou com Philip, companheiro que ficou ao seu lado por praticamente toda a vida. Foram mais de 70 anos juntos. O casal teve 4 filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward. Elizabeth só tinha 25 anos quando recebeu a notícia da morte prematura do pai. Ele reinou por apenas 16. Por causa do período de luto oficial, a herdeira foi coroada só um ano depois. O rito grandioso e cheio de significados aconteceu na Abadia de Westminster, que recebe as coroações da realeza há 900 anos. Foi do marido, Philip, a ideia de transmitir a cerimônia pela televisão pela primeira vez. Diante dos olhos de 27 milhões de pessoas que assistiram tudo ao vivo, Elizabeth recebeu a coroa imperial do Estado. A peça, cravejada com mais de 2.800 diamantes, foi usada inúmeras vezes, geralmente nos discursos de abertura anual do parlamento. Em uma rara entrevista recente, a monarca comentou que era preciso ter cuidado com o peso da coroa. And you can't look down to read the speech, you have to take the speech up. Because if you did, your neck would break, or it'd fall off. So there are some disadvantages to crowns, but otherwise they're quite important things. Elizabeth II sustenta o recorde de monarca que ficou mais tempo no trono britânico. Foram quase 7 décadas. O início do reinado se concentrou nas viagens reais para estabelecer laços com outros países e na atenção com a própria família. Between the United Kingdom and China. Elizabeth viu uma drástica queda de poder do Império Britânico. Mais de 40 ex-colônias ganharam independência. E nem sempre a vida foi tranquila. Em 1981, sofre uma tentativa de assassinato. Durante uma cerimônia de tropas, um adolescente atirou 6 vezes em direção à rainha, que não foi atingida. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. Cerca de um ano depois, um invasor conseguiu entrar no palácio e achou o quarto da rainha, que ainda estava na cama. Pouco depois, ele foi preso. O ano de 1992, segundo a própria monarca, foi horrível. 3 dos 4 filhos se divorciaram. A separação mais chocante foi a de Charles e Diana, a princesa amada pelos súditos. Em meio a todo o tumulto familiar, o castelo de Windsor pegou fogo. Mais de 100 quartos foram destruídos. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Uma
Uma vida inteira dedicada à intensa atividade pública e muitos encontros históricos. Ao longo da vida, a rainha se reuniu com 13 dos últimos 14 presidentes americanos, além de líderes de muitos outros países. Elizabeth foi a monarca britânica que passou mais tempo fora do Reino Unido. Visitou mais de 110 países. Em 1968, ela esteve no Brasil. Na companhia do príncipe Philip, conheceu Brasília, além de outras 4 cidades. Por causa da idade avançada, parou de viajar ao exterior em 2015. O último destino foi Malta, um antigo território britânico e um dos lugares preferidos dela e de Philip. A pandemia obrigou Elizabeth a se afastar dos compromissos públicos. O casal real se mudou para o castelo de Windsor, no sudeste da Inglaterra, onde os dois viveram os últimos meses. Mas foi em Buckingham, no centro de Londres, que Elizabeth II viveu a maior parte da vida ao lado do marido, o príncipe Philip. Além de morar, ela usava o palácio para trabalhar. Aqui, a rainha tomou decisões importantes que aproximaram a realeza dos britânicos, como abrir as portas para a visitação de turistas e mostrar a família real nas redes sociais. Em 2012, ela aceitou um convite que pegou muitos de surpresa. A rainha fez um vídeo com o ator Daniel Craig. Na sketch, o famoso personagem James Bond buscou a rainha para escoltá-la até o Estádio Olímpico. As cenas exibidas na abertura dos Jogos de Londres foram consideradas um dos pontos altos da Olimpíada. E a rainha, muito elogiada pela atuação natural e ter se deixado humanizar. Good evening, Mr. Bond. Em outro vídeo, que viralizou ao lado do neto Harry, a rainha respondeu provocações do casal Obama. A cena divertida promovia um campeonato entre veteranos que o príncipe criou. Careful what you wish for. Oh, really? Please. Uma vez apareceu sem avisar na Fashion Week de Londres e assistiu aos desfiles ao lado da editora-chefe da revista Vogue, Anna Wintour. Elizabeth II normalizou a aproximação com o público. Deu início à tradição de chegar mais perto das multidões e de cumprimentar os súditos, um gesto que hoje é seguido por todos da realeza. Sob a diretriz de Elizabeth, a família revisou as finanças e começou a pagar o imposto de renda. Mudou as leis de sucessão que vigoravam há mais de 300 anos. Antes, apenas os homens estavam na linha direta do trono. A própria Elizabeth só virou rainha porque o pai dela não teve nenhum filho homem. Agora, com a regra nova, o sexo do herdeiro não importa e o primogênito, mesmo que seja uma mulher, é o primeiro na fila para reinar. Outro gesto de modernização da monarquia se deu por meio do aval da rainha para que os netos se casassem com plebeias. O primeiro foi o príncipe William, que escolheu Kate Middleton, então uma estudante de arte. Depois, Harry, que se casou com Meghan Markle, ex-atriz americana e divorciada. Mas a relação com os súditos não foi perfeita. Elizabeth sofreu as consequências da postura fria que adotou diante da morte da princesa Diana, a ex-esposa do príncipe Charles. Foi criticada pelos súditos e pela imprensa por ter demorado para aparecer em público e também se recusado a permitir a bandeira a meio mastro no Palácio de Buckingham. Pelas regras, Diana não fazia mais parte da família real, então não deveria receber nenhuma homenagem tradicional. Mas diante da consternação no mundo todo e aconselhada pelos assessores, Elizabeth II quebrou as regras para fazer a despedida. Fez um raro discurso à nação pela TV na véspera do funeral e enviou uma mensagem de luto aos fãs da princesa do povo. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. As concessões durante a despedida foram cruciais para a reconciliação do público com a monarquia.
Longe dos compromissos reais e da rigidez necessária para a função, Elizabeth II era uma mulher de personalidade. As atividades ao ar livre eram as suas preferidas. Tinha paixão por caminhadas no campo, piqueniques e caçadas. Amava cachorros e, ao longo da vida, teve vários corgis, sua raça preferida. Também adorava cavalos. Praticava equitação desde pequena até recentemente e ganhou muito dinheiro apostando em cavalos de corrida. Não era de beber muito, mas não abria mão de um martini todos os dias, além de uma taça de champanhe antes de dormir. Depois que completou 95 anos, os médicos cortaram as cavalgadas e o álcool. Diziam que a rainha estava bem, mas que queriam preservá-la em sua melhor forma. Elizabeth sustenta o recorde de monarca que ficou mais tempo no trono britânico. Foram 7 décadas como rainha. Teve disposição para se adaptar às mudanças da sociedade da maneira que pôde. E viu um Reino Unido, onde os brancos e cristãos eram maioria, se transformar ao longo dos anos em uma nação culturalmente diversa e em constante transformação. A evolução nessa postura rígida ajudou a manter o reinado de pé e a popularidade em alta, com aprovação em média de 70% dos súditos. Esses mesmos que anualmente esperavam para ouvir a rainha com suas mensagens de esperança e incentivo. Of course, for many, this time of year will be tinged with sadness. Some mourning the loss of those dear to them, and others missing friends and family members, distanced for safety. If you are among them, you are not alone. And let me assure you of my thoughts and prayers. Today, our frontline services still shine that lamp for us, supported by the amazing achievements of modern science, and we owe them a debt of gratitude. We continue to be inspired by the kindness of strangers and draw comfort that even on the darkest nights, there is hope in the new dawn. Tchauzinho assim no final. Estão aí, né? Trajetória, curiosidades e essa mensagem final da Rainha Elizabeth II, que hoje morreu nesta tarde aos 96 anos de idade. Reportagem com um trabalho intenso de pesquisa da nossa editora de internacional, Dela Cardoso, junto com Denise Odorice e também o nosso editor José Sabino, para a gente poder entender e compartilhar com você essa história admirada por muitos e que também envolve muitas polêmicas e um trabalho intenso da rainha para manter a sua família unida.